O Bolsonaro está prestes a cometer um erro fatal com o Flávio Dino, porque o Bolsonaro tem ali instruído os bolsonaristas do Senado a realizarem provocações ao Flávio Dino durante a sabatina. Eu sei que os bolsonaristas precisam do STF para engajarem suas bases, eles gostam de atacar os ministros da Suprema Corte, mas provocar o Dino na sabatina, resgatando falas antigas do Dino a respeito do sistema de votação brasileiro, é um erro imenso. Mas o compromisso de Bolsonaro com o erro é maior ainda. Bolsonaro passou 4 anos atacando Alexandre de Moraes e só piorou a situação dele. Dino vai herdar inquéritos da Rosa Weber muito espinhosos para o ex-presidente. Não deveria provocar. Na minha opinião, é um erro. E na sua, Bolsonaro erra ou acerta? O que passa na cabeça? O que Bolsonaro tem na cabeça? Você acha que o Dino vai apertar o Bolsonaro? Então deixa o seu like, claro, e se inscreva no canal. Os bolsonaristas estão sendo instruídos pelo próprio Bolsonaro, que tem mandado em grupos bolsonaristas vídeos antigos do Flávio Dino, datados de 2010. E o Bolsonaro ele escreveu um textinho ali para os bolsonaristas. Nesse vídeo, logo depois da eleição de 2010, na qual o Dino perdeu, ele começou a questionar o sistema de votação brasileiro, começou a questionar as urnas brasileiras, algo que Bolsonaro fez durante muito tempo, pedindo aquelas bobagens de voto impresso, aquela coisa toda. E o Bolsonaro foi caçado também por isso, mas não só, porque a correlação que o Bolsonaro faz com o Flávio Dino é equivocada, e vamos explicar daqui a pouquinho. O Bolsonaro, ele quer que esse tópico seja resgatado pelos senadores para que haja uma provocação ao Flávio Dino. Porque o Bolsonaro disse, ora, hoje quem questiona faz esse mesmo questionamento, ou é caçado, ou se torna inelegível. Por que o Dino faz esse tipo de questionamento e agora não pode mais? É claro que o Bolsonaro está fazendo é uma falsa correlação. Porque a gente sabe muito bem que Bolsonaro não somente colocou em dúvida de modo sistemático e corriqueiro o sistema de votação brasileiro. Não foi isso só que o Bolsonaro fez. Na verdade, esse não era o objetivo do Bolsonaro. E é claro que ele faz referência à reunião que aconteceu com os embaixadores. O Bolsonaro, ao longo de 4 anos, tentou destruir as nossas instituições republicanas, usando as próprias estruturas do Estado para atacar o próprio Estado, tirando a credibilidade das instituições, atacando o STF, o TSE, as instituições públicas, as universidades e o próprio cargo, destruindo a liturgia do cargo. Então, naquela reunião com os embaixadores, o Bolsonaro propagou para a comunidade internacional uma informação falsa a respeito da nossa democracia, tirando credibilidade institucional e levando a insegurança para a comunidade internacional. O Bolsonaro fez isso tendo a reunião como o ápice de todos esses ataques porque ele estava preocupado desde 2020 com a sua própria prisão. Então ele queria falar e propagar a narrativa que havia todo um sistema contra ele de perseguição para que ele fosse derrotado pelo Lula e depois preso. O objetivo da reunião com os embaixadores, que depois culminou com a cassação do Bolsonaro, era falar ou propagar a ideia de que ele estava sendo perseguido aqui no Brasil, porque em caso de fuga, ele poderia ter um asilo político, sendo considerado um perseguido político. Esse foi o objetivo. Completamente diferente daquilo que o Dino fez. Só que as provocações dos bolsonaristas não param por aí. E por quê? Porque os bolsonaristas, ou melhor, o PL, e também os bolsonaristas, porque nós temos Cleitinho e o Mourão, e que eles não são do PL, eles querem votar em peso a favor do Paulo Gonet, que é o indicado do Lula para ocupar a PGR. E por que isso? Eles estão querendo criar uma estratégia milimetricamente calculada para ser propagada nas redes sociais dos bolsonaristas depois. E é uma estratégia que vai fugir um pouco da pauta dos costumes bolsonaristas, que é algo muito tradicional. Então eles vão votar em peso no Paulo Gonet, com o argumento que o Paulo Gonet é alguém técnico. Tem muita capacidade, alguém técnico, não é nem por conta das posições conservadoras dele. Vão usar isso como argumento, claro, mas não, esse não é o caso. Eles querem falar que estão votando no Gonet, mesmo sendo indicado do Lula, por ser uma questão técnica. Diferentemente do Flávio Dino, que não é nada técnico, ele é uma indicação política do Lula. Como todas as indicações de ministros,
PGR, é tudo sempre político. Mas enfim, eles vão falar isso para poderem falar que o Flávio Dino ele está perseguindo os bolsonaristas. Mas a aprovação do Flávio Dino já está tudo certo, ele já tem mais da metade dos votos, vai ser aprovado tranquilamente, até porque o Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ e tem interesses no governo Lula, claro, em troca de cargos, já garantiu, assim, tá tentando garantir uma sabatina mais amena para o Flávio Dino. O que ele está fazendo? Ele está marcando para o mesmo horário a sabatina do Dino e do Paulo Gonet. A justificativa é que até o fim do ano nós temos pouco tempo, então tem que acelerar as sabatinas. Dessa forma, os senadores precisarão fazer perguntas simultâneas ao Flávio Dino e também ao Paulo Gonet, reduzindo assim a animosidade. Essa estratégia ou esse expediente já foi usado outras vezes, não é novidade, vai ser novidade a respeito de uma indicação de ministro do STF, mas não há assim problema nenhum nessa situação, tá? E é claro que o Davi Alcolumbre está protegendo o Flávio Dino, o Dino que a indicação dele é referendada pelo Alcolumbre, pelo Pacheco, pelo Gilmar Mendes, pelo Alexandre de Moraes e pelo STF, então tá tudo certo, Dino vai ser ministro do STF, portanto, essa estratégia do Bolsonaro de querer ficar atacando o Flávio Dino, constrangendo, é um erro. É um erro. Porque o Dino, quando ele chegar até o STF, ele vai herdar inquéritos que eram da Rosa Weber. E esses inquéritos envolvem o Lula, ministros do governo, como Juscelino Filho, e também o Bolsonaro. Porque existe uma petição protocolada pelos integrantes da CPI, dos atos antidemocráticos, enfim, de uma CPI, pedindo que o Bolsonaro e outros agentes públicos sejam investigados por incitar que a população brasileira adotasse medidas que não eram medidas de combate à pandemia. E o Dino, né, a gente sabe todas as posições dele. Então esse inquérito envolvendo a pandemia vai cair justamente no colo do Flávio Dino. No colo. Isso tudo propagado, claro, feito pela CPI da pandemia lá de 2021, que atormenta Bolsonaro até hoje. Apesar do Augusto Aras ter tentado matar no peito. E a gente já falou aqui. Dino não é o problema do Bolsonaro. O problema é o Paulo Gonet. Porque os votos do Flávio Dino vão ser diluídos entre outros 10 ministros. Mas é claro que eles vão continuar atacando o Flávio Dino até por uma questão de engajamento nas redes sociais. Eles gostam de atacar o STF, os bolsonaristas. Eles precisam tirar um pouco o foco do Alexandre de Moraes, agora eles vão ter dois focos. Moraes e o Dino principalmente, porque o Dino sai do governo Lula. Eles usavam o Dino para atacar, o Dino era oposição a eles. Então é algo mais natural. Os ataques serão naturais, mas ele não é o problema. O problema é o Paulo Gonet, porque o Gonet ele unifica tudo. A decisão dele é uma decisão, podemos até colocar como monocrática, não é diluída entre outros ministros. Por isso, Flávio, Nicolas Ferreira já começaram a falar que o Dino vai pra lá com uma missão, vai perseguir os bolsonaristas, que os senadores não terão um minuto de paz sequer. O Flávio Bolsonaro falou que o Flávio Dino está indo lá com uma missão. Não sabemos qual é essa missão, mas ele disse que espera que Flávio Dino se declare suspeito na hora de julgar o Bolsonaro, o que dificilmente vai acontecer. Já estão usando a velha tática da narrativa do perseguido, essa tática cansada, mas que os bolsonaristas gostam de usar, porque o Bolsonaro seria um perseguido da justiça. O cara comete crime, o cara faz rachadinha, ele faz um monte de coisa, mas ele é um perseguido, né? Vai entender.